E o nono signo, Capricórnio, o estável Capricórnio, signo regido por Saturno, elemento terra, qualidade cardinal de iniciativa. Capricórnio rege a casa 10, o ponto mais alto que você pode chegar nesse planeta, nesse mundo de posição social. Então, Capricórnio, ele vai representar estabilidade e posição social. Ele é o seguidor de regras. Não adianta tentar burlar as regras com um capricorniano. Eu brinco que foi ele quem as inventou. Então, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham com capricornianos ou têm chefes capricornianos, geralmente vai ser muito difícil você ver alguém de Capricórnio burlando uma regra. Ele é muito severo nisso, até demais. Ele é a ordem estabelecida, a tradição. Vamos lembrar que Câncer é a mãe e Capricórnio é o pai. Tem mais ou menos essa significação, no sentido dele ser aquele que vai para fora, aquele que traz o dinheiro para casa, que quer os filhos com as melhores escolas, né, nos melhores lugares. São muito disciplinados. Também quem tem, por exemplo, ascendente em Capricórnio, ou tem pontos fortes em Capricórnio, além do Sol, são pessoas disciplinadas desde muito cedo, que conseguem lidar bem com os limites e com os obstáculos que a vida impõe. Eles, simplesmente assim, se eles não tiverem muitos recursos, eles querem mais, eles são ambiciosos, calculistas, estratégicos, e aqui eu não estou falando de um jeito ruim, não, tá, gente? O cálculo, a estratégia, no sentido de eu sei onde vou chegar, eu sei o que, que eu preciso fazer para chegar lá. Capricórnio, ele não desiste. Ele sabe e ele vai, ele é objetivo, ele sabe estabelecer prioridades, ele gosta daquilo que é palpável e que é concreto. Além disso, né, Capricórnio é o signo, por exemplo, dos CEOs, dos líderes de empresa, dos administradores de empresa. Eles têm muita energia de Capricórnio. Eles gostam de controle, por isso que eles administram tudo tão bem. Claro que às vezes querem controlar em excesso, mas um capricorniano funcional, se você perguntar para ele como você chega num ponto alto da carreira, se você pede conselhos desse tipo para ele, ele sabe exatamente o que te falar, o que fazer e vai na dele que você vai certo. Capricórnio vai representar a base da sociedade, ele é a autoridade. Sabe, aquela autoridade realmente, aquela pessoa que né, que disciplina, que educa, que mostra o que é certo. Ele é isso, ele prepara os filhos para a vida, ele prepara os seus subordinados para a vida, né, para o trabalho. Ele é uma pessoa de família. E muitas vezes ele vai brigar, ele vai se resignar, ele sabe que aquela família não é exatamente aquilo que ele estava planejando, às vezes ele briga muito, mas é só ele que pode brigar, tá? Que ninguém vá contra a família dele, que ninguém vá e fale da família dele. Eu falo que Saturno, quando a gente tem Saturno, que representa Capricórnio, por exemplo, um Saturno com Vênus, é claro que se você tiver uma Vênus quadrando Saturno, você muitas vezes você mantém um compromisso por status social, porque você quer manter aquilo, não lhe faz bem, mas Saturno é uma cola de uma relação, porque ele é o tempo. Então, por exemplo, quando você faz uma sinastria amorosa e você vê pontos importantes da pessoa tocando Saturno da outra e vice-versa, a gente sabe que aquela relação ali é uma relação formal, é uma relação estabelecida, é uma relação que é, né, para a sociedade, é uma relação que realmente tem tudo ali para durar por muito tempo. E Capricórnio, ele ensina uma coisa para a gente: ele só assume o que ele pode fazer. Ele não vai dar um passo maior do que ele pode. Ele sabe muitas vezes que ele tem que esperar um pouquinho para dar aquele passo, que tudo tem um tempo. Ele é muito prático, ele é muito seguro. Como eu disse, ele sabe lidar bem com poucos recursos e ele sabe que tudo que é bom leva tempo e leva estrutura. É a longo prazo. Então, os frutos precisam estar maduros
para serem colhidos, e Capricórnio sabe muito bem disso. Eles sabem também atingir o objetivo de uma forma que leve menos custo. Capricórnio não é pão duro, gente, isso é meme de internet. Capricórnio, ele é econômico. Ele sabe, se ele tem um caminho para atingir um objetivo e ele tem outro que vai levar, mesmo que leve um pouco mais de tempo, mas vai levar menos dinheiro, é mais econômico, ele ir por ali é melhor, ele vai por aquele caminho mais econômico, ele não vai gastar dinheiro à toa. Até porque Capricórnio representa, por exemplo, o poder público, a administração de um dinheiro público. Né? Um Sol numa casa 10 de Capricórnio pode representar o prefeito, o presidente de um país, o governador de um estado, e ele sabe que ele precisa administrar bem aqueles recursos. Então, Capricórnio também nos ensina isso, porque ele tem os dois pés fincados no chão, ele é de confiança, ele gosta também de rotina, de estabilidade, ele é muito sério. Às vezes ele precisa levar a vida com um pouquinho mais de leveza. O capricorniano tem muita dificuldade de relaxar e geralmente ele vai relaxar um pouco mais tarde na vida. É muito comum, e a gente vê bem essa representação capricorniana no filme O Curioso Caso de Benjamin Button. Esse filme, ele mostra exatamente assim, ele tem uma representação alegórica, né, do nascimento, da pessoa está nascendo mais velha e está lá indo até o final. Eu brinco dizendo que aquele filme é um filme de capricorniano, né, que eles nascem super velhos ali, eles nascem muito sérios às vezes para a idade deles, mas eles vão amansando com a idade, vão suavizando, vão ficando mais jovens, vão ficando até mais crianças, mais felizes, eles se dão muito bem com a maturidade. E Saturno, que é o representante de Capricórnio, Saturno, a gente brinca que ele testa no início, o capricorniano, mas ele dá a recompensa no final. Então também tem isso. Capricórnio tem um senso de humor bastante irônico, ele gosta muito de rir, ele é divertido sim, mas ele tem um senso de humor que não é qualquer pessoa que entende. Ele vai começar a se abrir mais para a vida após os 29 anos, né, que é quando a gente fala do primeiro retorno de Saturno. Geralmente, antes disso, a vida dele acaba sendo com muito obstáculo, muita coisa que acontece, ele tem que amadurecer muito cedo, ele tem que ser responsável sempre desde muito cedo. E assim, ele vê o final da coisa, né? Ele arquiteta, ele planeja, ele vê de uma forma muito palpável, muito concreta, aquele objetivo lá no final. Uma coisa ruim do capricorniano que ele precisa aprender a trabalhar é a questão de guardar mágoas. Ele diz que não, ele não demonstra vulnerabilidade, mas ele guarda. E muitas vezes, nesse processo de guardar mágoas, simbolicamente falando, Capricórnio retém e Capricórnio retira a água do corpo. Então, com isso de retirar a água do corpo, ele empedra. Então, muitos pontos que às vezes a gente tem pedra nos rins, pedra na vesícula, às vezes um nódulo, algo. Não estou dizendo aqui que Capricórnio traz câncer, mas ele empedra, ele cristaliza, ele retira a água do corpo e simbolicamente também representando às vezes essas mágoas que ele guarda. Então é importante ele aprender a liberar isso. Né? Eles, como eu falei, geralmente eles trabalham desde muito cedo ou são maduros desde muito cedo e têm uma visão, às vezes, um pouquinho pessimista da vida, um pouquinho melancólica. Geralmente, os capricornianos, assim, a palavra base para Capricórnio é medo ou é cautela. Quando eles estão do lado do medo, é quando eles estão mais paralisados, vamos dizer assim. Então, eles precisam aprender que uma coisa é você se prevenir, outra coisa é você ficar paralisado pelo medo e perder as oportunidades. Capricornianos famosos, Alexandre Aché, o hostess do Paranormal, Denzel Washington, Rita Lee, a atriz Larissa Manoela, o surfista Gabriel Medina, o ator Anthony Hopkins, a Cláudia Raia, o Ed Vedder do Pearl Jam. E até o próximo vídeo.